Sejam bem-vindos ao Fanáticos por Futebol. O início do retorno será em 30 de julho. A competição tem previsão de disputa até 13 de novembro, data da 38ª rodada. Confira a próxima tabela. 20ª rodada: 30 sétimos, 31 sétimos, ou 1 oitavo: América MG x Avaí Flamengo x Atlético Gol Rede Bragantino x Juventude Corinthians x Botafogo Santos x Fluminense Internacional x Atlético MG Ceará x Palmeiras Goiás x Coritiba Cuiabá x Fortaleza Atlético x São Paulo. 21ª rodada: 6 oitavos, 7 oitavos ou 8 oitavos: Atlético MG x Atlético Fluminense x Cuiabá São Paulo x Flamengo Palmeiras x Goiás Botafogo x Ceará Juventude x América MG Fortaleza x Internacional Atlético Gol x Rede Bragantino Avaí x Corinthians Coritiba x Santos. 22ª rodada: 13 oitavos, 14 oitavos ou 15 oitavos: América MG x Santos Flamengo x Atlético São Paulo x Rede Bragantino Corinthians x Palmeiras Botafogo x Atlético Gol Internacional x Fluminense Ceará x Fortaleza Goiás x Avaí Cuiabá x Juventude Coritiba x Atlético MG. 23ª rodada: 20 oitavos, 21 oitavos ou 22 oitavos: Atlético MG x Goiás Fluminense x Coritiba Rede Bragantino x Ceará Palmeiras x Flamengo Santos x São Paulo Juventude x Botafogo Fortaleza x Corinthians Atlético Gol x Cuiabá Avaí x Internacional Atlético x América MG. 24ª rodada: 27 oitavos, 28 oitavos ou 29 oitavos: América MG x Atlético MG Fluminense x Palmeiras São Paulo x Fortaleza Corinthians x Rede Bragantino Botafogo x Flamengo Internacional x Juventude Ceará x Atlético Goiás x Atlético Gol Cuiabá x Santos Coritiba x Avaí. 25ª rodada: 3 nonos, 4 nonos ou 5 nonos: América MG x Coritiba Flamengo x Ceará Rede Bragantino x Palmeiras Corinthians x Internacional Santos x Goiás Juventude x Avaí Fortaleza x Botafogo Atlético Gol x Atlético MG Cuiabá x São Paulo Atlético x Fluminense. 26ª rodada: 10 nonos, 11 nonos ou 12 nonos: Atlético MG x Rede. 27ª rodada: 17 nonos, 18 nonos ou 19 nonos: América MG x Corinthians Flamengo x Fluminense Rede Bragantino x Goiás Palmeiras x Santos Botafogo x Coritiba Juventude x Fortaleza Ceará x São Paulo Atlético Gol x Internacional Avaí x Atlético MG Atlético x Cuiabá. 28ª rodada: 28 nonos ou 29 nonos: Atlético MG x Palmeiras Fluminense x Juventude São Paulo x Avaí Corinthians x Atlético Gol Santos x Atlético Internacional x Rede Bragantino Fortaleza x Flamengo Goiás x Botafogo Cuiabá x América MG Coritiba x Ceará. 29ª rodada: 30 nonos, 1 décimo ou 3 décimos: Atlético MG x Fluminense Flamengo x Rede Bragantino São Paulo x Coritiba Corinthians x Cuiabá Botafogo x Palmeiras Internacional x Santos Ceará x América MG Goiás x Fortaleza Avaí x Atlético Gol Atlético x Juventude. 30ª rodada: 5 décimos ou 6 décimos: América MG x São Paulo. 31ª rodada: 8 décimos, 9 décimos ou 10 décimos: Atlético MG x Ceará Fluminense x América MG São Paulo x Botafogo Corinthians x Atlético Santos x Juventude Internacional x Goiás Fortaleza x Avaí Atlético Gol x Palmeiras Cuiabá x Flamengo Coritiba x Rede Bragantino. 32ª rodada: 15 décimos, 16 décimos ou 17 décimos: América MG x Fortaleza Flamengo x Atlético MG Rede Bragantino x Santos, Palmeiras x São Paulo, Botafogo x Internacional Juventude x Atlético Gol Ceará x Cuiabá Goiás x Corinthians Avaí x Fluminense Atlético x Coritiba. 33ª rodada: 22 décimos, 23 décimos ou 24 décimos: América MG x Flamengo Fluminense x Botafogo Rede Bragantino x Atlético Palmeiras x Avaí Santos x Corinthians Juventude x São Paulo Fortaleza x Atlético MG Atlético Gol x Ceará Cuiabá x Goiás Coritiba x Internacional.
34ª rodada, 26 décimos ou 27 décimos, Atlético MG x Juventude Flamengo x Santos, São Paulo x Atlético GO Corinthians x Fluminense Botafogo x Rede Bragantino Internacional x Ceará Fortaleza, x Coritiba Goiás x América MG Cuiabá x Avaí Atlético x Palmeiras. 35ª rodada, 28 décimos, 29 décimos ou 31 décimos, América MG x Internacional Flamengo x Corinthians São Paulo x Atlético MG Palmeiras x Fortaleza Botafogo x Cuiabá Juventude x Coritiba Ceará x Fluminense Atlético GO x Santos Avaí x Rede Bragantino Atlético x Goiás. 36ª rodada, 5 onzeavos, 6 onzeavos ou 7 onzeavos, Atlético MG x Botafogo Fluminense x São Paulo Rede Bragantino x América MG Corinthians x Ceará Santos, x Avaí Internacional, x Atlético Fortaleza x Atlético GO Goiás x Juventude Cuiabá x Palmeiras Coritiba x Flamengo. 37ª rodada, 9 onzeavos ou 10 onzeavos, Atlético MG x Cuiabá Fluminense x Goiás São Paulo x Internacional Palmeiras x América MG Botafogo x Santos Juventude x Flamengo Fortaleza x Rede Bragantino, Atlético GO x Atlético Avaí x Ceará Coritiba x Corinthians. E por último, 38ª rodada, 13 onzeavos, América MG x Atlético GO Flamengo x Avaí Rede Bragantino x Fluminense Corinthians x Atlético MG Santos x Fortaleza Internacional, x Palmeiras Ceará, x Juventude Goiás, x São Paulo Cuiabá, x Coritiba Atlético x Botafogo. Isso é tudo, fanáticos. Até as próximas novidades, não se esqueça de ativar o sino de notificação.